Olá, meu querido, minha querida, é um prazer falar com você. Eu sou o pastor Dorival Lima Pereira, coordenador da Associação Batistas da Grande Curitiba. Hoje o nosso convite é para você e para sua família, que é desta região de Curitiba. Você que acompanha os programas da Convenção Batista Paranaense, o programa Juntos, nós queremos fazer um convite especial. Existem 99 igrejas e 34 congregações batistas na Grande Curitiba. E cada uma delas espera por você. Ou seja, aquela igreja que está mais próximo da sua casa, da sua família, você poderá visitar e conhecer um pouquinho dos batistas através daquela igreja batista. Você é o nosso convidado especial e por isso está sendo convidado a participar conosco. Acesse o site da Convenção Batista Paranaense, que aparece na sua tela, e você poderá localizar uma das igrejas batistas na Grande Curitiba e talvez mais próximo da sua casa, que você poderá ir. Será um grande prazer, uma alegria para nós batistas recebê-lo em uma das nossas igrejas. Você é o nosso convidado especial. Esperamos a sua visita, que Deus abençoe você e a sua família e continue conosco. Deus abençoe. Olá, está começando mais um programa Juntos, da série Milagres de Jesus. Hoje iremos falar sobre o milagre de Jesus em que ele acalma a tempestade. Para isso eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Eu vou ler começando do versículo 22, seguindo até o versículo 25, que vai narrar Jesus acalmando uma tempestade. E a palavra de Deus vai se expressar da seguinte forma. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Que Deus nos abençoe com a sua palavra lida. Ora, na leitura inicial desse texto, nós podemos aprender, pelo menos logo de cara, duas lições. A primeira lição que fica clara nessa leitura do texto que acabamos de fazer é a seguinte, nós passaremos por tempestades. Ainda que você, ainda que eu, ainda que estejamos vivendo tempos de bonança, ainda que estejamos vivendo tempos de calmaria, tempestades nós iremos passar. Foi o caso dos discípulos. Se nós anteciparmos um pouco antes na leitura do texto, nós perceberemos que Jesus vinha de Cafarnaum, passando por outras cidades. Especificamente lá em Cafarnaum, milagres aconteciam, as coisas estavam acontecendo no ministério de Jesus. De Cafarnaum até esse momento, Jesus havia contado parábolas, Jesus havia operado milagres, Jesus havia ensinado, perdoado pecados, enfim, muitas coisas Jesus tinha feito até aquele momento. Poderíamos dizer que o ministério de Jesus estava bombando até aquele instante. Tudo parecia muito bem. Entendemos então que Cafarnaum era a bonança dos discípulos. Cafarnaum era a terra firme daqueles homens. Cafarnaum era a calmaria deles. Mas aí chega o versículo 22, quando Jesus fala para eles, passemos para o outro lado do lago, e partiram. Eles entraram num lago de 166 quilômetros quadrados. Tão grande que é esse lago, ele é conhecido como mar, ele é confundido como mar. E nesse lago, as tempestades elas são comuns por causa da sua posição geográfica. E essas tempestades, elas continuam e são comuns, inclusive no dia de hoje. Então, eles entraram naquele lago rumo à tempestade, algo que era certo. Então, a lição fica clara aqui. Tempestades virão, certamente virão. Podemos estar, inclusive, nas nossas vidas, num momento de calmaria, numa fase boa, onde tudo está calmo, onde tudo está tranquilo, bonança total.
Mas preste atenção, não há promessa na palavra de Deus em que nós temos a garantia de que viveremos a totalidade das nossas vidas sem tempestades. Nós viveremos, sim, momentos das nossas tempestades existenciais. Se você já ouviu algum pregador dizendo que não há tempestades para quem segue Jesus, ele estava mentindo. Se você já ouviu falar de alguma religião que prometa eterna tranquilidade, eterna bonança, eterna calmaria enquanto neste mundo estivermos, esta religião também é mentira. A grande verdade é que nós enfrentaremos tempestades. Muitas poderão ser as tempestades, materiais, espirituais, sentimentais e por aí afora. Então, a primeira lição que aprendemos desse texto de Jesus acalmando a tempestade é que, certamente, teremos tempestades em nossas vidas. Porém, uma outra lição que de cara também aprendemos junto com essa, importantíssima, e glórias a Deus por essa lição. Se afirmamos até aqui que tempestades virão, podemos estar vivendo na bonança, podemos estar vivendo na tranquilidade, mas os ventos fortes virão, balançarão o nosso barco existencial. Se afirmamos isso, podemos afirmar também que com Jesus no nosso barco da vida não há tempestade que resista, pois Jesus acalma as tempestades. Não importa a força do vento, não importa o tamanho das ondas, não importa o ruído cinematográfico que façam, nada disso importa, pois Jesus no nosso barco, as tempestades serão acalmadas. Bem, sabemos que as tempestades virão. Sabemos também que com Jesus no nosso barco não precisamos temer, porque Jesus acalma as tempestades. Mas o que fazer quando estivermos diante de uma tempestade, quando estivermos vivendo uma tempestade? Até porque tem muita gente que sabe de tudo isso, sabe que Jesus acalma as tempestades, sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Jesus é o próprio Deus, sabe que Jesus está do nosso lado, dizem amém para tudo isso. Mas e a vivência dessas coisas que sabe? Como é que fica? Isso me faz lembrar de uma história de um grupo de gansos selvagens, que esse grupo frequentava uma igreja evangélica. Uma característica dos gansos selvagens é que eles voam, mas só que esse grupo de gansos da história, eles iam todos os domingos para a igreja caminhando. E todos os domingos, o pastor ganso chegava do seu voo e pregava sempre o mesmo sermão para aquele grupo de gansos. Ele dizia, olha, vocês precisam voar, nós precisamos alcançar céus maiores, climas melhores do que estes que temos aqui. Não precisamos ficar andando, podemos voar, bater as nossas asas e voar. E a gansarada, com toda alegria, dizia amém, batia as asas e dizia amém para tudo que o pastor falava. Acabava o culto, lá iam os gansos, voltando para suas casas, ouviam a mensagem todos os domingos, mas saíam andando daquele local, sem nunca viverem aquilo com que concordavam na mensagem que era pregada. Não seja como esses gansos da história, que sabem no conhecimento, na teoria, mas na prática não vivem o que sabem. Se você sabe que Jesus pode acalmar a tempestade da sua vida, coloque em prática isso. Mas então, como além de saber que Jesus acalma as tempestades, eu posso colocar em prática tudo isso e ter de fato Jesus acalmando as tempestades da minha vida? Se é isso que você está perguntando, eu quero lhe dizer pelo menos 3 coisas, respondendo essa pergunta que você possa estar fazendo agora. Você quer que Jesus acalme a sua tempestade? Em primeiro lugar, coloque a sua fé em Jesus. Anote aí, coloque a sua fé em Jesus. Como eu falei no início dessa nossa mensagem de hoje, as tempestades eram comuns naquele lado. Os discípulos que estavam ali, eles sabiam que iriam enfrentar uma tempestade. Até porque nós sabemos que a maioria dos discípulos já tinham exercido o ofício de pescador. Então, eles estavam, assim, familiarizados com aquela situação. Já haviam, inclusive, certamente superado outras tempestades naquele mesmo lago, naquele mesmo local. Eles sabiam que iriam encarar uma tempestade naquele dia. Tempestade naquele dia era algo praticamente certo para eles. A grande questão que nós podemos entender ou subentender aqui
é que eles entraram naquele barco rumo à tempestade, acreditando nas suas próprias forças, acreditando nas suas próprias experiências, acreditando nas suas próprias habilidades que já haviam adquirido até então para enfrentar as tempestades naquele lago. Afinal de contas, eles estavam com Jesus, mas Jesus era só um carpinteiro. Ele sabia de muitas coisas, mas de tempestades, eles é que entendiam. Jesus, ele podia até curar um cego. Jesus, ele poderia até expulsar demônios. Jesus, ele poderia, inclusive, ensinar com maestria. Mas de tempestades, eles diziam, nós entendemos, nós é que sabemos desse assunto. Eu e você, nós não somos muito diferentes desses discípulos, quando nós também fazemos isso em nossas vidas. Colocamos a nossa fé nas nossas próprias forças, colocamos a nossa fé nas nossas próprias habilidades. Cada vez que fazemos isso, nós estamos negando o senhorio de Cristo em nossas vidas. Agindo assim, estamos tendo a mesma postura que esses discípulos tiveram nessa narrativa que acabamos de ler. E agindo assim, estaremos em perigo e em meio a uma tempestade. Mas não tenha medo, porque Jesus acalma as tempestades. Coloque a sua fé em Jesus Cristo e Ele acalmará a tempestade que porventura você esteja vivendo na sua vida nesse momento. Largue-se de você mesmo, desprenda-se da sua autoconfiança e confie e creia em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus, porque só Ele para acalmar a sua tempestade. Você quer que Jesus acalme a sua tempestade? Em segundo lugar, uma outra lição que nós podemos aprender desse texto que nós acabamos de ler. Clame pelo nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Agora que você já aprendeu a se desprender de você mesmo, a colocar a sua fé em Jesus, clame por Ele e Jesus acalmará a sua tempestade. Saiba que Jesus está com você, mas a sua parte você precisa fazer. Não fique só igual aqueles gansos que diziam amém para tudo, mas não batiam suas asas e não voavam. Sabiam da teoria, mas a prática não faziam. Você demonstre o que você sabe. Clame por Jesus. Você pode até achar que Jesus está longe. Você pode até achar que Jesus não está nem aí. Afinal de contas, Jesus está dormindo, mas não. Ele está sempre pronto a lhe atender. Basta que você clame por Ele. E Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que mesmo que você ache que Ele não está nem aí, mesmo que você ache que Ele está dormindo no barco da sua vida, Jesus é tão bom que ainda assim, Ele se faz presente na sua vida. E se você clamar pelo nome de Jesus, Ele acordará, acalmando a tempestade com uma só palavra. Coloque a sua fé em Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Se você percebeu, no versículo 24, vai dizer o seguinte: chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. Diga, mestre, mestre, eu pereço. Diga isso, e Jesus vai lhe ouvir. Tenha certeza deste fato. Passaremos por tempestades, mas Deus está sempre conosco. E como é maravilhoso sabermos que as tempestades podem vir, mas quando elas chegam, Jesus já está conosco. Quando elas chegam, Jesus já está no nosso barco, nos guiando ao nosso lado. Por falar em tempestades, elas nos lembram os problemas que temos na vida, que representam essas tempestades. E sabe qual é a melhor maneira de resolver um problema em nossa vida? Você deve estar respondendo, colocando Deus do meu lado. Sim, é uma excelente maneira. É colocando a minha fé em Deus. Também é uma excelente maneira. Mas em todo momento, Deus espera que você também faça a sua parte. Ele está sempre conosco, mas quer também que hajamos. Os discípulos, eles não tomaram uma atitude no texto que nós acabamos de ler? A única atitude naquele momento que eles poderiam tomar era clamar pelo nome de Jesus. Mas foi uma atitude, foi uma iniciativa da parte deles. Eles estavam diante de um problema, chegaram à conclusão de que nada a não ser Jesus poderia solucionar aquele problema, então eles tomaram uma atitude. Não importa a tempestade, não importa a circunstância adversa,
temos que tomar uma atitude diante dela. E não ficarmos parados diante do problema, como que estagnados, paralisados por ele. Isso me faz lembrar também uma outra história, que havia um mosteiro e o guardião desse mosteiro ele morreu. E era necessário a substituição desse guardião. Então o mestre, o líder daquele mosteiro, ele chama todos os seus discípulos e diz: nós precisamos escolher um novo guardião do mosteiro. E será escolhido o guardião do mosteiro, aquele que solucionar o problema que eu colocar diante de vocês. Então ele reúne todos os discípulos na sala e coloca ali no meio deles uma mesa muito bonita, e sobre essa mesa ele coloca um caríssimo vaso de porcelana. E vira para os discípulos e diz: eis aqui o problema. E eles começaram a ficar olhando para aquele vaso, admirando o vaso, achando o vaso muito bonito, até que um dos discípulos sai do meio deles com um pedaço de pau na mão, quebra o vaso, quebra a mesa, destrói tudo e depois pega todos os pedaços, todos os destroços e coloca no canto e volta para o seu lugar. O mestre diz: eis aqui um novo guardião do mosteiro. E eles começam a se perguntar: mestre, por que ele foi escolhido? O mestre respondeu: porque ele eliminou o problema. Meu amigo e minha amiga, não importa o quão bonito seja o problema, não importa o quão caro seja o problema, não importa o quão inocente seja o problema, se é problema, precisa ser eliminado. Nós, muitas vezes, estamos com um problema e ficamos olhando para ele, paquerando o problema, olhando o problema, namorando, querendo muitas vezes até casar com ele. Mas se é problema, tem que ser eliminado. E louvado seja o nome do nosso Deus, que está conosco em meio aos problemas, que está conosco em meio às tempestades. Temos que tomar atitude, mas Ele está conosco. As tempestades passam, os problemas passam, mas Deus nunca passa. Ele sempre está conosco. Pois se temos Jesus em nosso coração, no nosso barco, o Emmanuel, Deus conosco, temos o próprio Deus a todo tempo no nosso lado, nos levando pela mão e tirando-nos de qualquer situação adversa. Problemas? Que venham, vamos quebrá-los, pois Deus estará sempre conosco. Tempestades? Que venham, vamos superá-las, pois Jesus está conosco sempre no nosso barco, nos guiando, nos orientando, pois Jesus acalma as tempestades. Por último, você quer que Jesus acalme a tempestade na sua vida? Maravilhe-se diante de Jesus. Foi isso que aconteceu. Vejam, eles se achavam os tais, pescadores experientes, conhecedores daquele lago, tiveram que abandonar o seu orgulho e reconhecer que Jesus é quem poderia salvá-los. Colocaram a sua fé em Jesus e, em seguida, clamaram por ele. Jesus levanta, acalma a tempestade e eles ficaram maravilhados. Como é gostoso ficarmos maravilhados com as grandes coisas que Jesus faz em nossas vidas, nas mais diversas áreas do nosso ser. Mas percebam que quando, depois de maravilhados, os discípulos perguntaram: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Eles demonstraram aqui com essa pergunta que ainda não conheciam completamente a Deus, ou não sabiam que estavam diante do próprio Deus. Mas você hoje, você sabe que Jesus é o próprio Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Então, você pode se maravilhar mais ainda e saber que o próprio Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, veio e pode, com uma simples palavra, acalmar a tempestade na qual a sua vida está. Maravilhe-se, maravilhe-se e saiba que Jesus está com você no barco da sua vida. É Jesus quem pilota o barco da sua vida. Jesus é o comandante do barco da sua vida. Jesus é quem dirige a embarcação da sua vida. Finalizando, o ator norte-americano chamado Charlton Heston, protagonista do filme Ben-Hur, um filme muito conhecido entre nós, ele teve aulas para aprender a dirigir uma biga. O que é uma biga? Biga é uma carroça menor que
puxada por cavalos e que a pessoa tem que dirigi-la, pilotá-la de pé. E no filme Ben-Hur haveria uma cena em que ele iria participar de uma corrida de bigas na qual ele seria o vencedor. Mas ele precisava aprender como dirigir. Ele começou a ter aulas particulares para dirigir bigas. Depois de algumas aulas, ele aprendeu a dirigir. Ele procurou o seu diretor, William Wyler, e falou para ele: olha, eu já aprendi a dirigir bigas. Eu só não sei, diretor, se eu vou conseguir vencer a corrida no filme, mas dirigir a biga eu já sei. O diretor virou para ele e falou: olha, não se preocupe, entre e corra, que eu vou dirigir você até a vitória. Eu e você, nós temos um diretor, o comandante do nosso barco, que é infinitamente superior ao William Wyler, cujos efeitos especiais são também sem comparação. O nosso diretor, o nosso comandante da embarcação é Jesus Cristo. E os efeitos especiais de Jesus são os milagres que ele opera nas nossas vidas, a cada tempestade pelas quais nós passamos. E Jesus, ele está pronto a operar um milagre na sua vida e acalmar a tempestade na qual você está. Mas para que isso aconteça, você precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo. Não apenas dizer que sabe quem Jesus é. Não apenas dizer que Jesus é o Senhor dos seus pais ou o Senhor dos seus amigos, mas colocar a sua fé verdadeiramente em Jesus para que ele venha a ser o seu Senhor. Não só colocar a fé em Jesus, mas também clamar pelo nome de Jesus. Procurar a ajuda dele, sabendo que ele não está dormindo no barco da sua vida, mas que ele está aguardando que você clame por ele e diga: mestre, mestre, eu estou perecendo. Se você fizer isso, ele irá acalmar os ventos e as ondas que estão batendo no barco da sua vida, levando-a para todos os lados sem que você tenha controle. E fazendo tudo isso, você ficará maravilhado diante das grandes coisas que Jesus pode fazer na sua vida. Mas preste atenção, você primeiro precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo. Uma fé verdadeira, não uma fé teórica, mas realmente chamar Jesus de seu. Jesus é o meu Senhor. A Ele eu pertenço. A Ele eu entrego a minha vida. E clamando por Ele, você verá que grandes coisas Jesus poderá fazer na sua vida, nessa tempestade e em tantas outras situações pelas quais você passar, porque Jesus estará sempre presente com você no barco da sua vida, acalmando a tempestade. Aproprie-se dessa verdade e as tempestades da sua vida serão acalmadas, para a honra e para a glória do santo nome do nosso Deus. Curve a sua cabeça onde quer que você esteja e vamos juntos nos chegar até Deus em oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos porque temos acesso direto a Ti por meio de Jesus Cristo. Tantas são as tempestades e ventos fortes que batem na embarcação da nossa vida, nos levando para um lado e para o outro sem que tenhamos controle da nossa embarcação. O Senhor conhece a minha realidade, o Senhor conhece a realidade de cada pessoa que está ouvindo esse programa. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que eu já esteja nesse momento acalmando a tempestade daquele que agora está colocando a fé em Ti e clamando pelo Seu nome. Que cada pessoa possa ficar maravilhada por tudo que o Senhor já está operando e por tudo aquilo que o Senhor pode operar nas suas vidas. Que Jesus seja uma realidade na vida dessas pessoas. Que Jesus seja realmente o comandante de suas embarcações para que elas possam seguir a cada viagem, a cada instante, tendo a certeza de que o comando está entregue a Ti. Essa oração que eu faço, rogando as Suas ricas bênçãos sobre as vidas de cada pessoa que está assistindo esse programa. No nome de Jesus eu oro. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família e até o próximo programa. Quero convidar você para visitar uma das 400 igrejas batistas que temos em nosso estado. Para encontrar uma igreja aí perto da sua casa, você pode acessar o nosso site batistasparaná.org.br ou, se preferir, você pode ligar aqui para nós. Telefone 41 3362 7878
teremos o maior prazer em localizar uma igreja mais próxima da sua casa. No site, que está aparecendo no seu vídeo, ali você encontra reflexões bíblicas, artigos, notícias e um pouco mais de quem são os batistas e quais são os projetos que nós temos no estado do Paraná. Se você deseja assistir novamente este programa e os demais programas que já foram exibidos, acesse o nosso canal no YouTube. E você também pode acessar a nossa página no Facebook. Se você gostar da nossa página, deixe lá o seu curtir. O nosso canal no YouTube está aparecendo aqui no seu vídeo. Continue conosco, todos os sábados às 7 da manhã, aqui pela E-Paraná. Olá, meu querido, minha querida. É um prazer falar com você. Eu sou o pastor Dorival Lima Pereira, coordenador da Associação Batistas da Grande Curitiba. Hoje o nosso convite é para você e para sua família, que é desta região de Curitiba. Você que acompanha os programas da Convenção Batista Paranaense, o programa Juntos, nós queremos fazer um convite especial. Existem 99 igrejas e 34 congregações batistas na Grande Curitiba. E cada uma delas espera por você. Ou seja, aquela igreja que está mais próximo da sua casa, da sua família, você poderá visitar e conhecer um pouquinho dos batistas através daquela igreja batista. Você é o nosso convidado especial e por isso está sendo convidado a participar conosco. Acesse o site da Convenção Batista Paranaense, que aparece na sua tela, e você poderá localizar uma das igrejas batistas na Grande Curitiba e talvez mais próximo da sua casa, que você poderá ir. Será um grande prazer, uma alegria para nós batistas recebê-lo em uma das nossas igrejas. Você é o nosso convidado especial. Esperamos a sua visita, que Deus abençoe você e a sua família e continue conosco. Deus abençoe.